Eu sou Capitã Lira Castilho, 29 anos. No último Natal, meu pai olhou direto nos meus olhos, sorriu com deboche e me chamou de idiota por eu estar segurando com cuidado o presente da minha avó. Era um cheque de R$ 25 milhões. Ele rasgou o dele em pedacinhos. Minha mãe rasgou o dela ao meio. Minha irmã jogou o dela na lareira só para filmar para um vídeo. Meu irmão amassou o dele debaixo da bota. Eu fui a única que alisei o papel, guardei na carteira e disse, obrigada. Na manhã seguinte, um gerente de banco trancou a porta, sentou comigo e disse 4 palavras que eu nunca vou esquecer. Minha família passou o resto daquele ano tentando recuperar o que eles tinham rido e destruído, só para descobrir que aquilo mudou tudo o que eu sabia sobre meu próprio sangue. Antes de revelar essa verdade brutal, dê like no vídeo, se inscreva no canal e me diga nos comentários de onde você está ouvindo. Eu leio cada um. Agora, deixe-me levar você de volta para aquela véspera de Natal, para o último jantar que minha avó cozinhou. A casa de vovó Eleonora, em Serra do Condor, não tinha sido trancada em 47 anos. Naquela noite, o ar ainda cheirava a madeira de carvalho, pão de banana assado e um silêncio gelado que anunciava o fim da lealdade familiar. O vento em Serra do Condor não soprava. Ele mordia. Carregava um frio de montanha que penetrava a lã militar e se instalava na medula. Eu estava parada junto à janela, coluna reta, mãos cruzadas atrás das costas em posição de sentido, que havia se tornado meu estado padrão depois de uma década em logística. Eu não era só uma filha em casa para as festas. Eu era uma observadora. Eu estava fazendo uma avaliação de risco das pessoas que compartilhavam meu DNA. A porta da frente não se abriu. Foi invadida. Renato Castilho liderou o ataque. Meu pai não bateu. Ele chutou a lama das botas pesadas de trabalho direto no piso de madeira polido da vovó Eleonora, deixando um rastro de sujeira cinza. Não ofereceu saudação. Só grunhiu sobre a viagem e foi direto para a cabeceira da mesa, tomando o assento de poder que não tinha conquistado. Guilherme veio atrás, cheirando a cigarro barato e desespero. Jogou as chaves da caminhonete na toalha de renda como se fosse dono do lugar. Não olhou para a vovó. Apontou um dedo sujo na minha cara. Verifique o radiador da minha às 10 da manhã, Lira. O motor está batendo como um tambor, latiu. Para ele, uma capitã do exército brasileiro era só uma mecânica gratuita com um jogo de ferramentas. Depois veio Helena. O rosto dela estava enterrado no celular. A luz azul artificial refletindo nas facetas caras. Não disse oi. Só girou a câmera pelo ambiente. A voz dela era um falsete forçado para a live. Olha esse sofá vintage, galera. Totalmente shabby chic. Na verdade, é só shabby mesmo. Sussurrou para os 1000 seguidores anônimos. Minha mãe, Lorena, fechou a fila, ajustou o casaco de pele sintética e suspirou com a simplicidade de tudo aquilo. O jantar foi um desastre tático. O ar estava denso com o cheiro de pernil de Natal e pão de banana assado, mas a conversa era puro veneno. Renato reclamou que a comida estava demorando. Lorena fez comentários sarcásticos sobre o estilo de vida de aposentada da vovó Eleonora. Guilherme passou a refeição, exigindo que eu transferisse algumas centenas de reais para uma multa de velocidade. Eu sentei no canto, coluna colada na cadeira. No Oriente Médio, um estranho de uniforme empoeirado uma vez dividiu o último litro de água comigo quando nosso comboio caiu num buraco. Aqui nesta mesa, meu próprio irmão queria que eu ficasse debaixo da caminhonete dele numa nevasca porque era preguiçoso demais para pagar um profissional. Vovó Eleonora não disse uma palavra. Usava um suéter amarelo milho, o cabelo prateado preso com firmeza. Movia-se com uma graça quieta e calculada que me lembrava um general preparando a última manobra. Quando os pratos foram retirados, ela se levantou e foi até o aparador de carvalho. Puxou uma pequena caixa de carvalho. A sala ficou quieta, mas não por respeito. Era o silêncio de abutres esperando a carcaça cair. Ela tirou 5 envelopes cor creme e deslizou um para cada um de nós. Renato rasgou o dele como criança em festa de aniversário. O rosto dele empalideceu, o maxilar caiu. Olhou fixo para o cheque do Banco do Brasil. Isso é alguma piada doente, mãe? Rosnou, batendo o papel na madeira. R$ 25 milhões. Os números eram nítidos, ousados, irrefutáveis.
A sala não explodiu em gratidão. Explodiu em loucura. R, 25 milhões. Guilherme riu. Um som irregular e feio. Amassou o cheque numa bolinha e jogou no tapete como um bilhete de loteria perdedor. Você não tem nem 25 mil na conta. Quanto mais 25 milhões. Isso é papo de demência. Lorena debochou, rasgando o cheque ao meio com um zip decisivo. Sinceramente, Eleonora, eu achava que já tínhamos passado da fase dos joguinhos. Isso é só cruel, disse, jogando os pedaços na molheira de molho. Mas Helena foi a pior. Pegou o cheque, posicionou o celular para pegar a luz certa e mostrou o valor de R, 25 milhões para a câmera. Olha essa peça, galera. Vovó pirou de vez no Natal. Olha isso. Jogou o cheque na lareira acesa. Eu observei o fogo lamber as bordas do papel. Senti o cheiro acre de tinta queimando e papelaria cara. A conflagração engoliu R, 25 milhões em 3 segundos, enquanto os seguidores de Helena enchiam a tela de emojis de coração vermelho. Vovó Eleonora não piscou. Ficou ali fria e imóvel, vendo as cinzas do legado dela subirem pela chaminé. Olhei para o meu cheque. A tinta azul era familiar. Senti o peso dele. Não importava se era um teste ou um milagre. Alisei a dobra com o polegar, dobrei num quadrado perfeito e guardei bem fundo no bolso esquerdo do peito, logo abaixo das minhas condecorações militares. Levantei. Não olhei para o sorrisinho debochado do meu pai, nem para o riso zombeteiro do meu irmão. Olhei direto para a mulher de suéter amarelo. Obrigada, vovó, eu disse. Minha voz era clara, do jeito que eu usava para entregar relatórios de status. Ela deu um aceno único e seco. Os olhos dela brilharam com uma inteligência letal que eu nunca tinha notado antes. Só uma vez, Lira, sussurrou. Saí pela porta sem casaco. A nevasca de Serra do Condor me acertou como uma parede física, a neve ardendo na pele. Pressionei a mão contra o peito, sentindo o canto afiado do papel através do tecido. Minha avó vivia de aposentadoria numa casa com telhado vazando. De onde ela tirou R 125 milhões para queimar? Percebi então que eu não ia só ao banco amanhã. Eu ia para a guerra, e minha família já tinha entregado a única munição que tinha. Os pneus zumbiam um tom baixo e hipnótico contra o asfalto rachado da rodovia, 320 quilômetros. Essa era a distância entre minha base e a varanda onde vovó Eleonora esperava todo sábado. Por 10 anos, enquanto meus colegas batiam em botecos ou dormiam para curar uma semana de exercícios, eu estava atrás do volante da minha S10 velha. Não fazia isso por herança. Fazia porque, numa família de abutres, ela era a única que não tentava limpar meus ossos. A rotina era de ferro. Eu entrava na entrada de cascalho da velha casa em Serra do Condor, o motor estalando enquanto esfriava. Ela sempre estava lá, sentada na cadeira de vime, usando um suéter que cheirava a cedro e roupa lavada ao sol. Olhava-me de cima a baixo, os olhos varrendo meu uniforme atrás de rasgos ou meu rosto atrás da dureza, que só vem de ver muita lama e sangue. Você ainda tem sua alma, Lira? Perguntava, a voz como folhas secas. Ainda tenho, vovó, eu respondia, ficando um pouco mais ereta. Sentávamos na cozinha, o piso de linóleo gasto por 50 anos de passos. Eu contava sobre meu pelotão, sobre a logística de mover toneladas de aço pelo deserto e a pura estupidez da política dos oficiais de alto escalão. Ela escutava, balançando a cabeça, servindo café preto em canecas lascadas. Mas no último outubro, o ritmo quebrou. Observei a mão dela. Não era só velha, estava falhando. Quando estendeu para o creme, os dedos fizeram uma dança irregular, um tremor. Meu treinamento militar entrou em ação. O mesmo cérebro que rastreava disrupções na cadeia de suprimentos notou o amarelado leve dos olhos, o jeito desesperado como ela segurava a colher. Quando eu ia embora nos domingos à noite, ela tinha um hábito. Pressionava 2 notas amassadas de R, 50 na minha palma. Para a gasolina, sussurrava. Eu não precisava. Meu soldo de capitã bastava. Mas eu conhecia as regras do orgulho. Pegava, balançava a cabeça e, uma vez de volta na S10, guardava no velho tênis Nike debaixo do banco. Aquela caixa estava cheia do amor dela, medido em notas de 50 e 100. A peça de Serra do Condor nunca sobrevivia à viagem de volta. Assim que minha S10 pegava a rodovia principal, o campo minado ativava. Meu celular vibrava no porta-copos de novo.
Você está lá bajulando aquela velha de novo? Era minha mãe, Lorena. Sem, oi, sem como você está? Sem está segura? Só um tom afiado e irregular que fazia meu maxilar doer. Ela é sua mãe. Mãe, eu disse, a voz plana. Ela é um peso, Lira, e você é só o bichinho de estimação dela. Não deixa ela te convencer a dar parte do seu soldo da base. Você sabe que seu irmão está apertado. A voz de Guilherme crepitava ao fundo, abafada, mas alta o suficiente. Diz para ela que eu preciso de 200. Tomei uma multa de velocidade no município. Diz para a menina do exército cuspir. Depois veio a mensagem de Helena. L-Dog, posso usar seu cartão de crédito rapidinho? Preciso reservar um espaço para um collab. Te pago mês que vem, prometo. Eles viam o uniforme, a patente e o soldo de risco que eu tinha ganhado no exterior. E tudo o que ouviam era uma caixa registradora. Não viam a mulher que passava a folga esfregando o chão da cozinha de uma senhora de 82 anos. Não viam a filha que comprava os remédios do coração da vovó do próprio bolso, porque o convênio era uma piada. Meados de outubro trouxe um frio repentino. As folhas de carvalho ficaram da cor de sangue seco e cobriram o quintal. O sol estava se pondo, projetando sombras longas e esqueléticas na mesa da cozinha, quando vovó finalmente me sentou. Lira, disse ela. A voz não tremia. Era firme como um boletim meteorológico. Os médicos chamaram de pâncreas estágio 4. Eu sei desde julho. O mundo inclinou. Senti o ar sair da sala. Minha mão apertou a caneca de café até a cerâmica morder a palma. Mas não deixei uma única gota cair. Disciplina militar. Você não chora no campo de batalha. Você estabiliza as indo rápidas. Ela balançou a cabeça. Um movimento lento e final. Sem tubos, Lira. Sem camas de hospital com lençóis plásticos e enfermeiras que não sabem meu nome. Não vou passar meus últimos dias sendo cutucada enquanto seu pai e o resto deles ficam no corredor, brigando por quem fica com a casa. Ela estendeu a mão, fria, mas o aperto surpreendentemente forte. Guarde isso só entre nós. Quero que este Natal seja real. Quero mais um ano fingindo que seu pai ainda tem um pingo de decência. Olhei naqueles olhos afiados e inteligentes. Ela não estava só morrendo. Estava planejando. Era uma mulher que tinha passado 47 anos vendo os filhos virarem monstros e estava armando uma armadilha. Vou dar alguns presentes este ano, Lira, sussurrou, um brilho letal nos olhos. Vai ser interessante. Aquele era o motivo dos cheques. 25 milhões para cada um teste, uma avaliação brutal final das almas deles. Eu fiquei ali, o peso do segredo dela pressionando minhas costelas, percebendo que ela tinha me escolhido para ser testemunha. É um peso pesado de carregar, não é? Ser a única que se importa enquanto todo mundo só procura um pagamento. Isso que chamamos de esgotamento do cuidador, o cansaço do coração. Se você já se sentiu como a única pessoa responsável numa sala cheia de abutres, quero ouvir de você. Seu apoio mantém esta história viva. Dê like, se inscreva no canal e vamos mostrar ao mundo que lealdade ainda importa. Se você já foi o responsável da família, digite "Estou aqui" nos comentários. Estou lendo cada um. Voltei de carro para a base naquela noite em silêncio total. Sem rádio, só o vento. Fiquei pensando na caixa de dinheiro de gasolina debaixo do banco e no cheque de 25 milhões que vovó tinha enfiado no meu bolso 2 meses depois. Ela não era só uma aposentada com o telhado vazando. Era uma mulher com um segredo de 200 milhões. E a guerra estava só começando. Amanhã de manhã, quando o banco abrisse, o primeiro tiro seria disparado. E eu era a única que sabia onde a munição estava escondida. 8:00 da manhã de 26 de dezembro é um horário frio e vazio em Serra do Cóndor. A cidade está de ressaca das festas, coberta de cinza, lama e papel de presente jogado fora. Eu sentei no saguão do Banco do Brasil, as costas sem encostar no assento de plástico, as botas limpas da lama da manhã. O ar no saguão estava viciado, cheio de calor artificial que cheirava a poeira queimada. Do outro lado, uma árvore decorativa deixava agulhas prateadas falsas caírem num tapete que tinha visto invernos demais. Benedito Souza, o gerente da agência, não caminhou até mim. Ele correu. Benedito era um homem que vivia de camisas passadas a ferro e taxas de juros previsíveis,
mas hoje a gravata de seda estava torta. Parecia que tinha passado a noite encarando um fantasma. Deu um aceno que mais parecia um tique e me levou para o escritório dele. O escritório era pequeno, lotado com o cheiro pesado de papel velho e o calor seco de uma lareira elétrica embutida na parede. A luz laranja das chamas falsas tremulava contra a mesa de mogno e, por um segundo, meu nariz se contraiu. Eu ainda sentia o cheiro acre químico da noite anterior, quando Helena tinha jogado 25 milhões no fogo de carvalho. Benedito não sentou. Caminhou até a porta, checou o corredor e depois fechou. O som da tranca deslizando foi um estalo seco e afiado. Era o som de um segredo sendo trancado numa jaula. Virou, o rosto da cor de giz molhado, e apoiou o peso na mesa. Estava suando apesar do frio de inverno lá fora. Não ofereci saudação. Tirei o envelope cor creme do bolso do peito. Coloquei o cheque no mata-borrão. A tinta azul parecia um hematoma no papel branco. 25 milhões. Benedito encarou. Não tocou de primeira, como se o papel pudesse queimar os dedos dele. Puxou um par de óculos do bolso, as mãos tremendo tanto que as armações de metal batiam nos dentes. Inclinou-se, a respiração engasgando no peito. Lira, disse, a voz um sussurro rouco, sem nenhum polimento profissional. De onde você tirou isso? Mantive a coluna colada no encosto da cadeira, meus olhos travados nos dele. Um presente de Natal da minha avó. Benedito respirou fundo, o peito arfando sob a camisa branca. Enfiou a mão numa gaveta e puxou uma pasta azul grossa. Não olhou para os papéis dentro. Olhou para mim. Engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo na garganta. E então falou as 4 palavras que mudaram a gravidade do meu mundo. O cheque é verdadeiro. O ar nos meus pulmões pareceu chumbo. Mesmo com uma década de disciplina militar, mesmo depois de ver comboios virarem sucata no deserto, senti meu coração pular uma batida. Precisei de 3 segundos para processar os dados. Não era piada, não era demência. Minha família, meu próprio pai, minha mãe, meus irmãos, tinham passado a noite anterior rindo enquanto rasgavam, amassavam e incineravam 100 milhões. Tinham destruído uma fortuna porque eram arrogantes demais para acreditar que uma velha de suéter amarelo podia ter qualquer poder. Benedito deslizou a pasta azul pela mesa na minha direção. Eleonora veio aqui no início de novembro. Sentou exatamente onde você está agora. Não sorriu uma única vez. Mandou eu preparar 5 ordens de saque separadas, 125 milhões no total, transferidos de uma conta offshore para contas líquidas. Minha mente começou a rodar os números, a análise tática encaixando. Como uma aposentada com telhado vazando movimenta 125 milhões sem o Receita Federal bater na porta? Perguntei. Minha voz continuou plana, contraste gritante com o pânico na sala. Benedito soltou uma risada irregular e sem humor. Inclinou-se e virou o monitor do computador para mim. Porque, Lira, aqueles 125 milhões eram só a superfície. Era o troco. Olhei para a tela. Os números me acertaram como um golpe físico. O saldo total de ativos estava acima de 200 milhões. Imóveis no litoral sul. Carteiras diversificadas escondidas atrás de 3 camadas de empresas de fachada. Minha avó, a mulher que me dava notas de 50 para gasolina e vivia de pão de banana, era uma milionária anônima. Tinha sentado em cima de uma montanha de ouro enquanto Renato reclamava do custo do pernil dela. Ela me disse exatamente o que ia acontecer, sussurrou Benedito, limpando o suor da testa com um lenço amassado. Disse que eles iam achar que ela era louca. Disse que iam tratar o dinheiro como lixo. Levantei e peguei o cheque de volta. Dobrei uma vez e guardei de novo no bolso, bem sobre o coração. Mantenha isso entre nós, Benedito. É uma ordem. Saí do banco. O vento de dezembro me acertou no rosto, afiado e limpo, mas não conseguiu lavar o nojo na minha garganta. Estendi a mão para a porta das 10, os dedos roçando a maçaneta fria e enferrujada. Assim que toquei o metal, o celular no bolso explodiu. Começou com uma vibração longa e violenta, depois um toque, depois outro. Puxei. 32 notificações do grupo da família, uma chamada perdida de Guilherme, uma mensagem frenética da minha mãe.
O sistema automático de fraude do banco tinha feito o trabalho. Assim que Benedito tinha marcado as contas para verificação, o sistema enviou chamadas automáticas para todos os destinatários dos cheques para confirmar o status. Minha família estava descobrindo. Estava percebendo que os pedaços de papel no lixo e as cinzas na lareira não eram adereços. Eram as chaves para uma vida que nunca tinham merecido. Entrei nas 10 e girei a chave. O moteur gemeu, tossindo contra o frio antes de se acomodar num ronco baixo. Observei a tela do celular acender de novo com o nome do meu pai. Não atendi. O massacre tinha começado. Os abutres tinham percebido que tinham comido as próprias asas e iam procurar alguém para culpar. Coloquei as 10 em marcha e segui para a serra. Tinha R, 200 milhões do legado da minha avó para proteger, e o inimigo já estava nos portões. Levou exatamente 112 minutos para a bomba explodir. Eu estava nas 10 em ponto morto, o aquecedor soprando ar seco e empoeirado no meu rosto. O sistema automático de fraude do banco foi eficiente. Não ligava para laços familiares. Só ligava para o status de R, 100 milhões em papéis cancelados. Meu celular no console central virou um fio elétrico vivo. Vibrou com tanta violência que chacoalhou o plástico, uma sirene irregular de ganância desesperada. Peguei. Um correio de voz de Helena. A voz dela era uma bagunça molhada e trêmula de rímel e pânico. Lira, meu Deus, me diz que isso é brincadeira. O banco ligou. Disseram que o cheque era inválido. Diz para a vovó que eu só estava brincando para os seguidores. Diz para ela reemitir. Por favor, Lira. Minha vida acabou se isso não for real. Depois veio uma mensagem de Guilherme. Sem lágrimas. Só a força bruta de um homem que percebeu que tinha queimado o próprio futuro. Eu sei que você ainda tem o seu. Esconde esse cheque ou eu vou atrás dele. Isso é dinheiro da família. Sua pirralha. Não pense que esse uniforme te deixa intocável. A voz da minha mãe veio numa enxurrada de 3 minutos de desaforo. Ela não estava pedindo, estava gritando. Chamou vovó de velha senil fraudulenta e bruxa manipuladora. Exigiu que eu virasse a caminhonete e levasse a velha para a casa dela para resolverem como adultos. Não respondi. Nem respirei fundo. Estendi a mão, o polegar apertando o botão de ligar, desligar até a tela ficar preta. Disciplina total de ruído. No deserto, ruído matava. Em Serra do Cóndor, só avisava os abutres onde estava a carne. Coloquei as 10 em marcha. A nevasca tinha transformado o mundo numa folha branca cegante de estática. Os limpadores lutavam contra a lama pesada e molhada, mas mantive o pé firme no acelerador. Tinha que chegar à serra, antes que a tempestade virasse motim. 40 minutos depois, entrei na entrada de cascalho da vovó Eleonora. Tinha acabado de pisar na cozinha, o cheiro de pinheiro e piso frio me recebendo, quando um guincho agudo de pneus cortou o vento. Uma S10 pesada fez a curva rápido demais, derrapando na neve antes de parar derrapando logo atrás da minha. Renato Castilho não esperou o motor morrer. Saltou da cabine, o casaco de trabalho aberto, o rosto um roxo manchado e raivoso que o fazia parecer estar tendo um derrame. As veias do pescoço eram cordas grossas, pulsando com um ritmo de pura raiva sem adulteração. Não olhou para a neve, não olhou para mim. Subiu os degraus da varanda correndo, as botas pesadas soando como madeira caindo. Bateu o punho contra a porta sólida de carvalho. Bum, bum, bum. Eleonora, abre essa porta maldita, rugiu. A voz rachou contra o ar congelante. Eu sei que você está aí. Abre e reemite esses cheques agora. Você acha que pode nos tratar como idiotas? Acha que pode nos tratar como cachorros? Às 10 de Guilherme chegou segundos depois. Ele saltou, os olhos varrendo o perímetro como um saqueador procurando ponto fraco. Começou a circular a casa, as mãos em concha contra as janelas, o hálito embaçando o vidro, enquanto tentava ver a mulher que tinha ousado dar tudo e ver ele jogar fora. Dei um passo em direção à porta, a mão estendendo para o trinco. Estava pronta para acabar com aquilo. Meus músculos estavam enrolados, os olhos varrendo a postura de Renato em busca de ponto de impacto, mas uma mão fina e fria como galho de inverno segurou meu pulso. Vovó Eleonora estava ali. Ainda usava aquele suéter amarelo milho. Parecia pequena, mas quando passou por mim, carregava o peso de uma peça de artilharia pesada. Não parecia com medo. Parecia terminada.
Caminhou direto até o painel de vidro pesado da porta. Renato ainda estava lá, o rosto tão perto que deixava cuspe no vidro. Parecia um homem possuído, os olhos arregalados e injetados, fixos na fortuna que tinha queimado na lareira. Renato, disse ela. A voz não era alta, mas cortou os gritos dele como uma lâmina. Ele congelou. Parou de bater, o punho suspenso no ar. Eu dei 25 milhões para cada um de vocês, disse ela, a voz plana, sem nenhum calor maternal. Dei a cada um uma vida que vocês não mereciam. E 4 de vocês, meu próprio sangue, decidiram que aquele papel era lixo. Rasgaram, queimaram, riram enquanto faziam. O teste acabou, Renato. O resultado está registrado. Agora saia da minha varanda e vá para casa. O rosto de Renato passou do roxo para um branco fantasmagórico e doentio. Soltou uma sequência irregular de xingamentos, a mão estendendo para a maçaneta, o pé puxando para trás para chutar a madeira. Era um homem que nunca tinha sido dito não por uma mulher que ele não conseguia intimidar. Antes que a bota fizesse contato, vovó Eleonora estendeu a mão. Clac! O som foi pequeno, mas no silêncio daquela cozinha soou como um tiro. Os dedos dela, firmes e deliberados, deslizaram o pesado ferrolho de latão para o encaixe. Senti um arrepio descer pela coluna que não tinha nada a ver com a nevasca. Por 47 anos, aquela porta tinha ficado destrancada. Era o símbolo da hospitalidade de Serra do Condor, um sinal de que a família sempre era bem-vinda. Mas aquele som marcou o fim de uma era. O ferrolho estava em casa. O sangue Castilho estava oficialmente do lado de fora, e pela primeira vez em quase meio século, eles eram estranhos para a mulher que os tinha criado. Vovó Eleonora virou as costas para a porta, não olhou através do vidro para ver o rosto do filho desmoronar numa máscara de desespero ganancioso e patético. Não viu Guilherme chutar um buraco num vaso da varanda. Só olhou para mim. Verifique o perímetro, Lira disse, a voz como ferro. Fiquei ereta, os calcanhares batendo juntos no piso de madeira. Não me senti neta. Senti-me sentinela. Percebi então que a briga não era mais só sobre o dinheiro. Era um cerco. E enquanto o vento uivava lá fora, eu sabia que minha missão tinha acabado de mudar de observação para sobrevivência. Renato ainda gritava, mas o ferrolho de latão não ligava. Nem eu. Janeiro não trouxe um recomeço fresco para a Serra do Condor. Trouxe uma lama cinza brutal e o som do quadril da vovó Eleonora se quebrando contra os azulejos do banheiro às 3:00 da manhã. O câncer de pâncreas já tinha comido ela por dentro, mas aquela queda tirou a única coisa que restava, a autonomia. Não liguei para um asilo. Eu conhecia o protocolo. No Brasil, se você é velho e não tem uma montanha de dinheiro para uma clínica de alto padrão, acaba num lugar que cheira a alvejante e almas esquecidas. Não ia deixar ela ir embora assim. Pedi licença emergencial da base, arrumei minha mochila e me mudei para a sala dela. A transição foi tática. Empurrei o sofá floral para o canto para abrir espaço para uma cama hospitalar alugada. Tirei as rendas das mesinhas para abrir espaço para frascos de morfina, lenços antissépticos e um aparelho de pressão. Minha vida virou uma série de planilhas, registros de medicação, escalas de virada para evitar escaras, ingestão calórica. Eu gerenciei aquela casa como uma base avançada de operações. O cheiro de pão de banana assado tinha ido embora, substituído pelo cheiro afiado e ardente de álcool isopropílico e o odor metálico pesado de doença. O único som na casa era o baip, 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 ritmado do monitor cardíaco e o chacoalhar do vento contra as janelas com correntes de ar. Passei 45 dias naquele quarto. Aprendi a curva exata da coluna dela e o jeito que a respiração falhava quando os analgésicos começavam a perder efeito. Aprendi a dormir em rajadas de 10 minutos, sentada ereta numa cadeira da cozinha, a mão sempre perto do pulso dela. E por 45 dias, o exército Castilho sumiu. Meu pai, Renato, apareceu exatamente uma vez. Era uma terça-feira. Ficou parado na porta por 20 minutos, trocando o peso de uma bota para outra, olhando para todo lugar menos para a mulher morrendo na cama. Não ofereceu sentar com ela. Não ofereceu trazer mantimentos. Só murmurou alguma bobagem oca sobre estar muito ocupado na fábrica e voltou para a caminhonete. Não voltou. Minha mãe, Lorena, foi pior. Nem chegou na varanda. Ligava 3 vezes por semana,
mas nunca perguntava sobre os níveis de dor da vovó. Ela ainda está, você sabe, lúcida? A voz crepitava pelo telefone, acompanhada do barulho de fundo de um shopping lotado ou de uma cafeteria. Ela disse mais alguma coisa sobre os cheques? Lyra, eu conversei com um advogado. Se ela não estiver em sã consciência, aqueles cancelamentos podem não valer. Ela está morrendo, mãe, eu dizia, a voz como uma linha plana. Estamos todos apertados, Lyra. A oficina do Guilherme está caindo aos pedaços e eu tenho contas se acumulando. Você é a que tem o soldo fixo do exército. Você não entende a pressão que estamos passando. Eu desligava na cara dela toda vez. Guilherme e Helena eram fantasmas. Assim que o banco confirmou que o dinheiro não vinha, sumiram. Não queriam ver a realidade da morte. Não tinha clout numa sala que cheirava a antisséptico e suor. Não tinha lucro em trocar uma fralda. Tinham farejado o pagamento e, quando encontraram o cofre trancado, desertaram do posto. Um soldado não reclama da missão. Você só se entrincheira. Segura a linha. No final de janeiro, uma nevasca enterrou Serra do Condor em 60 centímetros de silêncio branco. A energia piscou, deixando-nos num mundo laranja escuro de luz de vela. O câncer estava ganhando. Os olhos da vovó Eleonora estavam fundos. A pele como pergaminho amarelado esticado sobre osso, mas a mente ainda estava lá. Ela ainda era uma general, mesmo que o exército tivesse se reduzido a uma única neta. Fez sinal para eu me aproximar. A mão estava fria, a pele tão fina que eu via o mapa azul das veias. Enfiou a mão debaixo do travesseiro e puxou um objeto pequeno e pesado, uma chave de latão. Era velha, o metal gasto liso por décadas de uso. Lyra ofegou. Cada palavra custava 1 galão de energia. Quando o Carvalho ligar o advogado, você entrega isso para ele. Só para ele. Entendeu? Peguei a chave. Parecia um pedaço de gelo na palma. Não perguntei o que abria. Não perguntei sobre os 200 milhões. Só guardei no bolso do peito, bem sobre o coração. Missão aceita, vovó, sussurrei. Ela deu um aceno minúsculo e irregular. Os olhos se fecharam. 3 de fevereiro chegou com um sol pálido e fraco. Às 5h47 da manhã, o monitor cardíaco soltou um tom longo e plano que pareceu durar para sempre. Não entrei em pânico. Não gritei. Fiquei ali no silêncio segurando a mão dela enquanto o último pedaço de calor escoava. Estendi a mão, desliguei o monitor e puxei o lençol até o queixo. Fiquei aos pés da cama e fui para a posição de sentido. Dei a ela uma última continência afiada. A comandante tinha ido embora. A vigília tinha terminado. Peguei o celular. Os dedos estavam firmes, mas o peito parecia cheio de vidro quebrado. Liguei para Lorena. Ela atendeu no 3º toque. Eu conseguia ouvir o som de um secador de cabelo e a música pop animada de um salão ao fundo. Mãe, ela se foi, eu disse. Houve uma pausa, não uma pausa de luto, uma pausa de cálculo. Ah, bom, acho que é isso então, disse Lorena. Quando é o enterro? Espero que não seja muito cedo. Tenho hora no cabeleireiro dia 10, e você sabe como é difícil marcar com o Marcos. E não esquece de procurar o talão de cheques antes que a casa seja fechada. Mordi a língua com tanta força que senti gosto de cobre. Não disse uma palavra. Não discuti. Só apertei o botão vermelho e cortei a ligação. Olhei para a chave de latão na mesinha de cabeceira. Os abutres achavam que estavam vindo para um enterro. Não percebiam que estavam caminhando direto para um tribunal marcial. Eu não era mais só a cuidadora. Era a guardiã do portão e estava prestes a trancar, luz fora de tudo. O céu sobre Serra do Condor não chorou. Cuspiu uma garoa miserável e congelante que transformou a terra do cemitério numa lama cinza sugadora. Eu fiquei 3 passos atrás do túmulo aberto, meu uniforme azul de gala impecável apesar da umidade, os saltos afundando o suficiente na lama para me ancorar. Não pisquei. Não me mexi. Mantive os olhos fixos no caixão simples de pinho. Renato Castilho estava fazendo a performance da vida. Usava um sobretudo preto de lã que provavelmente custava mais que a S10 velha da vovó, e estava atualmente pendurado no ombro da minha mãe, uivando como um animal ferido. Era alto, era teatral, era um monte completo de bobagem. Minha mãe, ah, minha doce mãe, uivava, a voz rachando o suficiente para chegar aos parentes na última fila. Ao lado dele, Helena estava ocupada.
Não estava rezando. Segurava o celular na altura do peito, o polegar dançando na tela enquanto ajustava o filtro na live de neta enlutada. Garantia de capturar uma lágrima escorrendo pela bochecha, perfeitamente enquadrada contra o véu de renda preta. Guilherme ficou de lado, bancando o estoico. Apertava mãos de primos distantes, o rosto uma máscara de seriedade praticada. Mas eu vi os olhos dele. Não estavam no caixão, varriam a multidão, calculando quem era importante e quem só estava no caminho do pagamento. Os sussurros começaram antes da primeira pá de terra bater na madeira. "Olha ela", murmurou uma tia-avó alto o suficiente para eu ouvir. Parada ali como uma estátua, nem uma lágrima, fria como pedra, essa aí. "Bom, ela é do exército", outra respondeu. "Eles transformam eles em máquinas." Provavelmente nem ligou que a velha estava morrendo. Senti o sangue nas veias virar gelo, mas não virei a cabeça. Eles não sabiam dos 45 noites que eu tinha passado ouvindo os pulmões da vovó estalarem. Não me viram esfregando o chão às 4:00 da manhã enquanto eles dormiam para curar o vinho. Para eles, eu era a outsider, a rainha de gelo. Deixei eles falarem. No meu mundo, fala é barata. Silêncio é onde o trabalho de verdade é feito. A terra bateu no caixão com um tude surdo e final. Renato nem esperou o serviço acabar antes de puxar o celular. 24 horas depois, os abutres estavam circulando uma mesa de mogno no escritório de Carvalho e Associados. A sala cheirava a couro caro e café velho. Renato sentava na cabeceira, o joelho batendo num ritmo frenético contra a madeira. Helena ao lado dele, checando as métricas de engajamento. Guilherme recostado, braços cruzados, parecendo que já tinha gastado o dinheiro na cabeça. Estavam inquietos, famintos. Tinham se convencido de que, depois do desastre dos cheques no Natal, vovó Eleonora devia ter sentido culpa. Esperavam a casa, a terra e o que restasse das economias modestas dela. O Dr. Hugo Carvalho entrou na sala. Era um homem calvo com cara de bulldog e olhos que tinham visto cada truque sujo do livro. Não sorriu. Não ofereceu pêsames. Só sentou e abriu uma maleta de couro gasta. O chacoalhar seco do papel timbrado jurídico foi o único som na sala. "Vamos direto ao ponto", Renato latiu. "Minha mãe não era mulher de muitas palavras. Vamos ver o que ela deixou para a família." Carvalho ajustou os óculos. Leu primeiro as coisas menores. R. 25 mil para a biblioteca local. R. 50 mil para o sopão de Serra do Condor. A perna de Renato bateu mais rápido. Então Carvalho pigarreou. O ar na sala pareceu sumir. Quanto ao espólio residual, começou Carvalho, a voz plana. "Isso inclui a residência principal, todas as terras e uma série de carteiras de investimento anônimas totalizando R. 200 milhões e 200 mil. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Renato congelou numa máscara de choque puro e sem adulteração. O maxilar de Helena literalmente caiu. Guilherme inclinou para a frente tão rápido que a cadeira rangeu contra o piso. "R. 200 milhões. Renato conseguiu engasgar. Carvalho não levantou os olhos. A falecida deixou a totalidade deste espólio na sua soma integral para a neta Lira Castilho. A sala não só ficou quieta, virou um vácuo. Senti o peso dos olhares deles, irregulares, cheios de ódio e atordoados. R. 200 milhões para a máquina. Para a única que eles tinham chamado de idiota por guardar um pedaço de papel, Renato explodiu. Levantou tão rápido que a cadeira virou, batendo na parede. "Isso é uma piada doente e demente. Aquela mulher estava senil. Lira manipulou ela. Passou 45 dias sussurrando no ouvido dela enquanto ela estava dopada de morfina. Sente-se, Sr. Castilho", disse Carvalho, a voz como um martelo. "Este é um documento jurídico vinculante. Foi assinado, testemunhado e reconhecido em cartório meses atrás, enquanto sua mãe estava no auge da saúde mental." Ajustou os óculos de novo e olhou para uma nota manuscrita presa no verso do testamento. Há uma cláusula final anexada e eu cito: "Deixo tudo para Lira. Ela foi a única que veio para casa todo sábado. Foi a única que limpou minha sujeira e olhou nos meus olhos quando o mundo ficou escuro. E o mais importante, é a única que nunca uma vez me perguntou o que eu tinha. Fiquei ali, as mãos planas nas coxas, a coluna uma linha reta de ferro.
Não desviei o olhar do rosto retorcido e feio do meu pai. Vi a realização acertar-lo como um golpe físico. Tinha passado a vida inteira procurando um pagamento e tinha perdido porque não se dava ao trabalho de dirigir 320 quilômetros para um café. É um remédio amargo de engolir quando a pessoa que você ignorou acaba sendo a que segura todas as cartas. Todos já vimos isso. Os membros da família que só aparecem quando o testamento é lido, chorando mais alto que todo mundo só para esconder a ganância. Se você já foi o que fez o trabalho duro enquanto os abutres circulavam, dê like e se inscreva. Vamos ficar juntos contra os falsos. Se você acha que Lira mereceu cada centavo daqueles 200 milhões, digite mereceu nos comentários. Estou lendo todos. O rosto de Renato passou do branco para um roxo profundo e machucado. Olhou para mim, os dentes arreganhados num rosnado que não tinha nada a ver com luto. Você acha que ganhou? Sibilou, inclinando sobre a mesa, até eu sentir o cheiro de tabaco viciado no hálito dele. Acha que vamos deixar uma pirralha tomar o que pertence a esta família? É melhor arrumar um exército de verdade, Lira, porque estamos vindo atrás desse dinheiro e vamos queimar sua vida até o chão para conseguir. Não pisquei, não recuei. Só enfiei a mão no bolso e senti o peso frio da chave de latão. A guerra começou há muito tempo, pai, eu disse, a voz um sussurro que encheu a sala. Você só não percebeu que já tinha perdido. Levou 4 dias para os abutres encontrarem um advogado disposto a vender a alma por uma porcentagem de 200 milhões. Eu estava na cozinha da casa da vovó Eleonora, esfregando uma mancha teimosa de gordura do linóleo que Renato tinha deixado com as botas semanas antes. A batida foi afiada, impaciente, sacudiu as vidraças velhas nas molduras. O homem na varanda usava um terno de poliéster barato e uma expressão entediada. Não perguntou se eu estava de luto. Não ligava que o ar da casa ainda pesava com o cheiro de um enterro recente. Só enfiou um envelope manilha grosso na minha mão, o papel frio e úmido da garoa. Lira Castilho, você foi intimada, murmurou antes de voltar arrastando para o Corolla enferrujado. Sentei na mesa de carvalho marcada, o silêncio da casa pressionando meus ouvidos. O papel parecia pesado, revestido com aquele jargão jurídico projetado para sufocar a verdade. Influência indevida, coação, manipulação psicológica de uma adulta vulnerável. Examinei o fim da queixa. Lá estavam. As assinaturas de Renato Castilho e Guilherme Castilho, meu pai e meu irmão. Não estavam mais só pedindo dinheiro, estavam me chamando de predadora. Alegavam que eu tinha abusado da mulher que passei 10 longos anos protegendo. Estavam tentando transformar minha lealdade num crime. Recostei na cadeira. Minha coluna não dobrou. Senti uma risada seca e oca chacoalhar no peito. Era o som de uma bala deslizando para a câmara. Achavam que estavam me arrastando para um tribunal para me humilhar. Não percebiam que estavam caminhando direto para uma zona de morte que vovó Eleonora tinha mapeado com a precisão de uma estrategista mestre por meses. Peguei as chaves e a pequena chave de latão do bolso. Não liguei para Renato. Não dei um tiro de aviso. Dirigi direto para o centro da cidade. Às 10 gemeu no frio, o aquecedor falhando em tirar o gelo do painel rachado. O escritório de Carvalho parecia mais frio que o necrotério. Ele estava esperando na porta, a maleta de couro já fechada. Olhou para a intimação na minha mão e deu um aceno sombrio e cansado. Eles estão atrás de sangue, Lira disse. A voz era um rosnado baixo. Querem congelar os ativos. Estão dizendo ao juiz que você dopou ela com morfina para conseguir aquela assinatura. Estão pintando você como a vilã do século. Deixa eles falarem, eu disse. Minha voz era uma linha plana. Eu tenho a chave. Atravessamos a rua até o Banco do Brasil. O prédio de tijolos parecia uma fortaleza na luz cinza de inverno. Benedito nos encontrou no saguão. Não falou. Só nos levou passando os caixas, passando os escritórios de vidro e descendo para as entranhas do banco. O ar na caixa forte estava morto. Era frio, reciclado e tinha gosto de metal velho e grafite. Benedito parou diante da parede de cofres. Cofre 42. Puxei a pequena chave de latão do bolso. Parecia um brinquedo comparada à porta maciça de aço da caixa forte, mas era a única coisa que importava. Enfiei na fechadura. Clique. O som ecoou na sala pequena e silenciosa. A gaveta de aço deslizou para fora com um rangido pesado que vibrou nos meus dentes.
Não havia barras de ouro, nem maços de notas de 100, só uma pilha de documentos amarrados com um simples barbante. Relatórios de reconhecimento. Sussurrei. Puxei a primeira pasta. Era uma pilha grossa de laudos médicos. Eleonora sabia que eles fariam isso, disse Carvalho, a voz ecoando contra as paredes frias de aço. Passou os últimos 6 meses da vida preparando para a mentira. Folheei as páginas. 3 médicos diferentes. 3 avaliações psiquiátricas independentes. DRA, Aeres de São Paulo, Dr. Miller de Porto Alegre, um especialista certificado pelo Estado. Cada um tinha a mesma conclusão. Carimbada em tinta vermelha viva, Eleonora Castilho está em plena capacidade mental. A paciente possui plena capacidade cognitiva e permanece livre de coerção externa. As datas eram a faca no coração do caso de Renato. Tinha sido avaliada 3 semanas antes de assinar o testamento final e novamente 10 dias depois. Tinha sido checada por lucidez enquanto Renato estava no bar local e Guilherme perdia dinheiro no cassino. Abaixo das avaliações estavam os recibos. Cada frasco de analgésico, cada caixa de gás estéril, cada hora de enfermagem particular que eu tinha pago quando o câncer ficou pesado demais para uma pessoa só carregar. Eu tinha os extratos bancários, mostrando os saques da minha própria conta de poupança militar. Tinha pago pela dignidade dela enquanto minha família procurava o talão de cheques escondido. E então vi a outra pasta. Carvalho tinha trabalhado. Tinha intimado os extratos dos cartões de crédito da família. Enquanto eu pagava o cuidado paliativo da vovó em dinheiro, Renato tinha gastado 15 mil num novo jogo de tacos de golfe. Guilherme tinha gastado 10 mil numa viagem de construção de marca para Las Vegas. Lorena tinha uma fatura recorrente num spa de luxo em São Paulo. No fundo da caixa estava a arma de verdade. Era um diário de couro azul. As bordas desgastadas e a capa manchada de café velho e anos de manuseio. Reconhecia a caligrafia da vovó imediatamente. Era afiada, inclinada e sem remorso. Abri no meio. 5 de fevereiro de 2015. Lira veio para casa hoje. Consertou o vazamento na pia da cozinha. Não pediu um centavo. Renato ligou 2 vezes. Quis emprestar a caminhonete. Não perguntou do meu quadril. Folheei as páginas. Era um livro de registro de uma década de negligência e lealdade. 487 entradas. 487 sábados. 12 de agosto de 2018. Lira trouxe suprimentos da base. Falamos sobre o exterior. Ela parece cansada, mas os olhos ainda estão claros. É a única que não olha para mim como se eu fosse uma conta bancária. Cada entrada era um golpe. Cada página era um relatório de baixas. Tinha registrado cada vez que Renato esquecia o aniversário dela e cada vez que Guilherme roubava da bolsa dela. Isso não era só um diário. Era um testemunho gravado do além-túmulo. Fechei o livro. O peso dele era mais que 200 milhões. Era o peso de uma vida vivida corretamente. Isso não é um processo, eu disse, a voz fria e letal. Isso é um tribunal marcial. Enfiei o diário azul debaixo do braço. Caminhei em direção ao elevador, a chave de latão ainda apertada na mão. Amanhã era a audiência preliminar. Eu ia mostrar ao mundo exatamente o quanto a assinatura do meu pai valia. Março chegou em Serra do Cóndor, com um frio úmido e profundo nos ossos. O fórum do condado cheirava a cera industrial de piso, vapor de radiador velho e o hálito azedo de gente esperando um pagamento. Sentei no banco duro de madeira do banco das testemunhas. Minha coluna uma barra de aço, meu uniforme azul de gala sem uma ruga. Do outro lado do corredor, Renato sentava com o queixo erguido, os olhos estreitados como se já tivesse ganhado. Ao lado dele, Guilherme mastigava o lábio, as mãos tremendo levemente enquanto ajustava a gravata. Pareciam uma família. Eu parecia uma soldado. O advogado deles, um homem chamado Sterling com um terno tão brilhante que parecia óleo, andava de um lado para o outro entre o banco e meu assento. Batia uma caneta dourada na palma. Um som ritmado e irritante que enchia a sala silenciosa. Capitã Castilho, começou Sterling. A voz era um arrastado suave e praticado. Você esteve estacionada a milhares de quilômetros de distância pela maior parte de uma década. Missões no exterior, bases no sul. Você era uma estranha nesta casa, mas quer que este tribunal
Acredite que uma mulher moribunda e vulnerável de repente decidiu entregar 200 milhões para você. Por que você, capitã? Por que não o filho que morava a 8 quilômetros? Por que não a filha que ligava toda semana? Renato debochou da galeria. Estava inclinado para a frente, esperando eu rachar. Queria uma reação. Queria que eu gritasse sobre a injustiça de tudo. Não dei a ele um segundo de satisfação. Olhei direto para Sterling, os olhos travados nos dele até ele parar de bater aquela caneta. Eu apareci porque era sábado, eu disse. Minha voz não ecoou, só caiu pesada e plana como um peso de chumbo. Essa é a única razão. Sterling debochou, um som irregular e feio. Um sábado? Você está dizendo a este tribunal que 200 milhões é o preço de algumas visitas de sábado? Carvalho se levantou. Não disse uma palavra. Caminhou até o banco do juiz e colocou a pilha de avaliações psiquiátricas, aquelas com os carimbos vermelhos de São Paulo e Porto Alegre. E depois colocou o diário de couro azul por cima. Meritíssima, disse Carvalho, a voz um rosnado baixo. A capitã Castilho não apareceu só para algumas visitas. Apareceu em 487 sábados nos últimos 10 anos. Enquanto os autores estavam em campos de golfe, spas e cassinos, minha cliente estava esfregando pisos, consertando vazamentos e pagando suprimentos médicos do próprio bolso. O juiz, uma mulher de cabelo prateado com olhos como pederneira, puxou o diário para si. Folheou as páginas. A sala ficou em silêncio mortal. O único som era o farfalhar seco do papel, o som do fantasma da minha avó testemunhando. O juiz parou numa página perto do fim, os olhos varrendo a caligrafia afiada e inclinada de Eleonora. Olhou para cima, o olhar passando do livro para Renato. Não era um olhar de pena, era um olhar de puro e absoluto nojo. Caso encerrado, disse o juiz. O martelo bateu no bloco de madeira com um craque que soou como o osso quebrando. Com prejuízo. Os autores serão responsáveis por todas as custas processuais. Imediatamente, saiam do meu tribunal. O ar na sala não voltou. Explodiu. Renato não se mexeu. Ficou ali sentado, o rosto virando um roxo doentio e manchado. Guilherme desabou na cadeira, a cabeça nas mãos. Não tinham só perdido 200 milhões. Tinham acabado de receber uma conta por uma batalha jurídica que não podiam pagar. Levantei e caminhei em direção à saída. Não olhei para trás. Não precisava. No corredor o bando me alcançou. As pesadas portas de Carvalho se abriram e Renato veio correndo na minha direção. O rosto retorcido numa máscara de puro ódio, parecia um homem que tinha levado um tiro no estômago. Você acha que é esperta, não é? Sibilou, a cuspe acertando a lapela do meu uniforme. Manipulou ela. Roubou o que era meu. Você é a pessoa mais fria que eu já conheci. Guilherme parou na minha frente, bloqueando o caminho para as escadas. Parecia acabado, os olhos injetados. Como você dorme, Lira? Sabendo que tem todo esse dinheiro enquanto seu próprio irmão está afundando. Não sente nem um pingo de culpa? Não sente nada? Parei. Não recuei. Não levantei a voz. Olhei Guilherme nos olhos, o rosto uma máscara de disciplina de ferro. Não, Guilherme, eu disse, a voz um sussurro que cortou o pânico dele. Nem um pingo. Um flash disparou à minha esquerda. Um repórter local do jornal de Serra do Condor estava parado perto da fonte, a câmera ainda apontada para nós. Tinha capturado tudo. A raiva, o desespero e minha indiferença letal total. Os dominós não caíram. Desmoronaram. Na manhã seguinte, a manchete rodou na primeira página. A neta dos sábados. Legado de lealdade versus ganância familiar. Serra do Condor é uma lagoa pequena, e o efeito cascata foi um tsunami. O chefe de Renato na fábrica viu o jornal. Não queria um homem que processou a própria mãe moribunda por influência indevida representando a gerência da empresa. Renato recebeu o aviso de demissão antes do almoço. Um homem de 58 anos, com uma mancha preta na alma e sem perspectivas. O mundo de Helena acabou no escritório de um advogado 2 dias depois. Durante a fase de descoberta do processo, o banco tinha marcado as dívidas ocultas no cartão de crédito dela, 400 mil de gastos de estilo de vida que ela tinha escondido do marido. Ele entrou com o divórcio antes da tinta do jornal secar. O negócio de construção de Guilherme foi o último a cair. Com o tribunal ordenando que ele pagasse as custas jurídicas astronômicas de Carvalho, as linhas de crédito foram cortadas.
O banco colocou um cadeado na porta da oficina e uma placa de leilão no quintal da frente. Tinham tentado usar a lei como arma para me despir do presente da minha avó. Em vez disso, tinham construído a própria forca. Eu não tinha disparado um único tiro, mas o campo de batalha estava coberto de baixas deles. Voltei de carro para a serra naquela tarde. A neve finalmente derretia, revelando a grama marrom morta por baixo. Fiquei na cozinha vazia da casa, o silêncio não mais pesado, mas limpo. Enfiei a mão no armário e encontrei uma pequena caixa de lata enferrujada escondida atrás das flores. Dentro havia uma única fotografia que eu nunca tinha visto e um mapa de uma cidade no litoral que eu não conseguia pronunciar. A guerra tinha acabado, mas o segredo estava só começando a respirar. Maio em Serra do Condor não parecia primavera, parecia febre. O ar no galpão de ferramentas dos fundos estava denso, cheirando a ferro enferrujado, podridão seca e 40 anos de tarefas esquecidas. Fiquei no centro do espaço apertado, as botas levantando camadas de poeira cinza que dançavam nos feixes afiados de sol cortando o telhado. Eu estava lá para limpar os destroços, mas em vez disso encontrei o coração da fortaleza. Escondido debaixo de uma pilha de cobertores de lã comidos por traças, estava um baú pesado de ferro. Não tinha uma fechadura chamativa, não precisava. Estava enterrado sob o peso de uma vida vivida sem fingimento. Forcei a tampa, as dobradiças gritando em protesto, e encontrei um pequeno livro-caixa preto. Não era um diário, não era um registro de sábados ou visitas. Era um relatório de baixas da pobreza da cidade. Sentei numa pilha de pneus velhos e folheei as páginas. Por 40 anos, vovó Eleonora tinha comandado uma operação secreta. Não havia nomes de corretores ou marcas de luxo. Em vez disso, havia entradas para a escola primária de Serra do Condor, contas de almoço atrasadas, taxas de livros didáticos do ensino médio, campanha de casacos de inverno, anônimo. Passei o polegar pelo total final. R. 1.423.000. Enquanto Renato estava ocupado chamando ela de fraude senil e Guilherme procurava um jeito de penhorar a prata dela, essa mulher tinha silenciosamente impedido as crianças desta cidade de passarem fome. Não queria uma placa na parede. Não queria um bilhete de agradecimento. Só queria as contas pagas. No silêncio daquele galpão, a magnitude da coragem dela me acertou mais forte que qualquer bala poderia. Meu sangue tinha passado décadas tentando drená-la, nunca percebendo que ela estava se derramando por pessoas que realmente mereciam. A peça do galpão não durou. No meio de junho, o zumbido do processo tinha se assentado num mexerico estagnado e venenoso que sufocava a cidade. Eu estava na varanda observando o calor tremular subindo da entrada de Cascalho, quando um sedã branco parou. Não era o SUV de luxo que Lorena costumava dirigir. Era um aluguel batido, o para-choque pendurado por um fio. Lorena saiu do carro. Parecia um fantasma que tinha ficado tempo demais numa festa ruim. O rosto estava acabado, a pele amarelada e flácida onde os preenchimentos caros costumavam ficar. A maquiagem era uma bagunça borrada de carvão e desespero. Enquanto caminhava para os degraus, o cheiro do perfume Chanel falsificado dela me acertou. Afiado, floral e totalmente falso. Lira, sussurrou, a voz rachando. Não esperou convite. Lançou-se para a frente, envolvendo os braços finos na minha cintura, a cabeça enterrada no meu peito. Cheirava gin e cigarro. Começou a soluçar. Grandes soluços que soavam como um motor seco tentando ligar. Me desculpe tanto, filha. Eu estava confusa. Estávamos todos tão estressados. Renato, ele nos empurrou. Fez a gente achar que você era o inimigo. Você pode perdoar sua mãe algum dia? Não me mexi. Mantive as mãos ao lado do corpo, a coluna uma linha reta de ferro frio. Observei um gavião circular as colinas ao longe, esperando uma presa. Eu conhecia o timing. Tinha visto essa jogada no exterior 100 vezes. A rendição sempre era a armação para uma emboscada. Levou exatamente 2 minutos e 48 segundos para as lágrimas secarem. Lorena recuou, secando os olhos com um lenço amassado. Olhou para a casa, os olhos varrendo as janelas como se já estivesse medindo cortinas novas. O spa está em apuros, Lira. Aquelas pessoas da cidade são tão cruéis. Começaram um boicote. O banco está ligando os empréstimos. Vou perder tudo. Só preciso de 500 mil. Só um pequeno empréstimo ponte para passar o verão.
É uma gota no balde para você agora. Você tem centenas de milhões, filha. Não pode deixar sua própria mãe acabar na rua. Olhei para ela. Não vi uma mãe. Vi uma necrófaga. Não ligava para a mulher que tinha acabado de ser enterrada. Não ligava para os 487 sábados que eu tinha passado nas trincheiras. Só queria manter as unhas polidas enquanto o mundo queimava. Não, eu disse. A palavra foi pequena, plana, absoluta. Lorena congelou. A tristeza falsa evaporou, substituída por uma máscara de fúria irregular e feia. Os olhos estreitaram em fendas de puro veneno. Como é? Você ouviu, Lorena. Não vou te dar um único centavo. Nem para o spa, nem para as contas, nem para um café. Sua egoísta pirralha. Ela guinchou, a voz ecoando pelas paredes do vale. Eu te dei a luz. Eu te criei. Você está sentada em cima de uma fortuna que pertence a esta família e vai me deixar passar fome. Dei um passo para trás, a mão descansando na pesada porta de carvalho. Esse dinheiro não pertence a esta família. Pertence às pessoas que vovó Eleonora realmente amava. Puxei um documento jurídico da mesinha do corredor e estendi. O Dr. Carvalho está protocolando a papelada na segunda. Estou criando o Fundo Bolsa Silvana Eleonora. 100 milhões estão sendo transferidos para um trust. Vai pagar cada almoço escolar, cada livro didático e cada inscrição universitária neste condado pelos próximos 50 anos. O rosto de Lorena ficou branco. Parecia que tinha levado um soco no peito. 100 milhões? Você vai dar para estranhos? Para pessoas que sabem o valor de um sábado, eu disse. Não esperei o grito. Não esperei os xingamentos que eu sabia que viriam. Dei um passo para dentro da casa e senti o ar fresco e quieto do corredor me envolver. Estendi a mão e fechei a porta. O som da tranca foi o relatório final da guerra. Fiquei na luz fraca da entrada, ouvindo a raiva abafada da minha mãe do outro lado da madeira. Ela bateu na porta, a voz um som agudo e patético que finalmente sumiu no vento. Não senti raiva, não senti arrependimento, só me senti limpa. O campo de batalha tinha sido varrido. Os abutres tinham sido famintos. Caminhei para a cozinha e peguei minha mochila. Era hora de deixar Serra do Condor para trás. Tinha uma última missão para completar e começava com uma viagem para o litoral. A tinta nos meus papéis de baixa honrosa estava seca. Agosto no litoral é um forno, um calor grosso e sufocante que faz o uniforme parecer chumbo. Mas Serra do Condor era um túmulo que eu finalmente estava pronta para selar. Fiquei na entrada de carros da Casa Velha uma última vez. O ar não cheirava mais a pinheiro. Cheirava a água parada e ao gosto amargo de uma guerra que não tinha deixado sobreviventes do outro lado. Minha mochila estava leve. Tinha reduzido minha vida ao essencial. Algumas mudas de roupa, meus registros de serviço e um suéter amarelo milho que começava a desfiar nas mangas. Marga esperava na varanda. Era a única pessoa nesta cidade que tinha olhado para a vovó Eleonora com algo além de cálculo nos olhos. Era velha, a pele como pergaminho amassado, mas o aperto era como um torno. Entreguei as pesadas chaves de ferro da casa. É sua, Marga, eu disse. Minha voz era um ronco baixo e plano. Transforme numa livraria. Transforme num abrigo. Não ligo. Só não deixe um castilho nunca mais pisar nesta varanda. Marga não ofereceu um abraço. Só balançou a cabeça, os olhos varrendo as janelas vazias. E você, Lira, para onde vai uma soldado quando a luta acaba? Para algum lugar onde o vento seja frio o suficiente para manter os abutres longe, respondi. Não olhei pelo retrovisor enquanto dirigia para o litoral. Não precisava ver as placas de venda na propriedade de Guilherme, nem a vitrine vazia onde o spa de Lorena costumava ficar. Eu tinha limpado o campo de batalha. Os destroços eram problema deles agora. Dirigi para o norte por 12 horas, o zumbido dos pneus das 10 no asfalto, a única música que eu precisava. Cruzei a divisa do litoral enquanto uma névoa cinza e salgada subia do Atlântico. Encontrei uma pequena cabana de madeira numa cidade onde as pessoas não ligavam para seu sobrenome ou saldo bancário. Era um lugar rústico feito de cedro e coragem, empoleirado num penhasco que recebia toda a fúria do oceano. Me registrei como professora de educação física na escola primária local. O salário era R$ 12.800 por mês. Bastava para pagar café, lenha e atum para o gato vira-lata
que tinha decidido que minha varanda era sua nova base de operações. Era um Tab malhado de uma orelha só com um olhar desconfiado. Eu o chamei de Cather. Uma tarde, deixei o suéter amarelo milho na cadeira da varanda enquanto cortava lenha. Quando voltei, Cather estava encolhido no centro da lã, o ronronar um motor baixo e vibrante que parecia se instalar no próprio grão da madeira. Sentei nos degraus, as mãos calejadas e manchadas de seiva, e observei ele. O maior ativo que eu possuía não era o cartão preto na carteira nem os R. 200 milhões sentados num fundo para crianças que eu nunca conheceria. Era o silêncio. Meu celular não tocava. Não havia mensagens frenéticas sobre dívida de cartão, nem correios de voz uivando sobre lealdade familiar. Eu tinha construído uma fortaleza de sem contato e, pela primeira vez em 30 anos, o perímetro estava seguro. Sentava na varanda toda manhã com uma caneca de café preto, observando o Atlântico virar. As ondas não ligavam para testamentos ou processos. Só continuavam batendo nas pedras, implacáveis e disciplinadas. Percebi então que eu não tinha vencido por causa do dinheiro. Dinheiro é só papel. Tinha visto meu pai provar isso numa lareira na véspera de Natal. Venci porque era uma soldado que sabia como ficar no posto. Venci porque quando o mundo ficou escuro e os abutres começaram a circular, eu não recuei. Mantive a vigília. Dirigi aqueles centenas de quilômetros todo sábado, não porque queria um pagamento, mas porque uma missão é uma missão. Você não deixa um homem para trás no campo de batalha, e não deixa uma avó para trás numa casa com telhado vazando. Aquela disciplina, aquela lealdade fria e dura, era a única herança que importava. Era a única coisa que Renato e Guilherme não podiam me processar. Eles não tinham estômago para isso. Queriam o prêmio sem a patrulha. Queriam a coroa sem os espinhos. Levantei e me espreguicei, a coluna estalando no ar frio da manhã. Olhei para Cather, que ainda amassava a lã amarela do suéter. O sol era um pálido filete fraco no horizonte, cortando a névoa do litoral como uma baioneta. Eu tinha uma aula para dar às 8, tinha uma vida para construir do zero. Enfiei a mão no bolso e senti a pequena chave de latão. Caminhei até a borda do penhasco e olhei para a água cinza agitada lá embaixo. A espuma salgada acertou meu rosto, afiada e limpa. Não hesitei, não rezei. Só abri a mão e deixei o metal escorregar pelos dedos. A chave desapareceu na espuma branca sem um som. Virei de volta para a cabana, o cheiro de fumaça de madeira e sal grudando na pele. A missão tinha oficialmente terminado. Entrei, fechei a porta e, pela primeira vez na vida, não me preocupei em checar o perímetro. Eu era Capitã Lyra Castilho e nunca mais sentaria à mesa das crianças.